Olá, eu sou Roberta Lima e hoje eu quero conversar com vocês sobre as oportunidades que a gente muitas vezes perde de comunicação com a criança, de favorecer que ela elabore seu pensamento, que se comunique, que se expresse para dizer o que está sentindo ou o que está precisando. E isso vale, esse recado, essa mensagem, essa reflexão, vale especialmente para as mães, que é justamente com quem eu tenho mais contato também, enquanto terapeuta infantil. Eu acabo orientando mais, tendo mais acesso às mães do que ao pai. E é natural, a relação da mãe e do filho acaba sendo de fato numa intensidade, numa conexão, principalmente a criança pequena, muito intensa. E desde o bebezinho, e é importante que isso aconteça, a mãe precisa estar muito conectada ao bebê para perceber as demandas dele, as necessidades mesmo fisiológicas. E isso vai também acontecendo, só que numa outra configuração, ao longo da infância, com a criança pequena, a criança vai crescendo. Você conhece o seu filho, você olha para ele e percebe o que tem ali no semblante dele comunicando. Isso também acontece com o pai, com a babá, com a tia, com o tio, com os avós, com a professora, com a terapeuta também. A gente acaba realmente, pelo convívio, fazendo essa leitura. Mas é certo que essa intensidade, na maioria dos casos, acaba sendo muito forte entre a mãe e o filho por uma questão de vários motivos, da intensidade da relação, da frequência de convívio. Isso acaba influenciando. Então, essa percepção muito aguçada, muitas vezes acaba fazendo com que a mãe se antecipe, ou a pessoa que está relacionando ali com a criança se antecipe e não favoreça que ela se comunique, porque a gente percebe o que a criança está precisando e entrega, digamos assim, de mão beijada. Então a criança acaba não tendo realmente trabalho, não acaba tendo nem tempo também, espaço para poder realmente se posicionar. Então, uma cena clássica, a criança entra na cozinha e olha para um copo de água ou aponta para o copo d'água. É uma criança que, de repente, fala ou não fala, independente da verbalização. A gente tem como mediar através de uma comunicação gestual, através de outras vias, para que ela se posicione. E na correria do dia a dia, que também tem esse fator, na correria do dia a dia, quando a gente vê a criança olhando, apontando para o copo d'água que não está no alcance dela, muitas vezes a gente já percebe e entrega: você quer água? Você está com sede? Tome água. E se a gente for perceber e refletir, esse tipo de situação acaba acontecendo de forma muito recorrente no dia a dia. Relacionado à comida, relacionado a um brinquedo, às situações gerais, de rotina da criança. E a gente precisa estar muito atento para as crianças, principalmente pequenas, que estão ali nos 2, 3 primeiros anos, desenvolvendo de forma muito intensa a linguagem, e mais ainda para a criança que tem quadros de atraso ou de transtorno do desenvolvimento de linguagem. Essas crianças mais ainda precisam da nossa percepção, do nosso equilíbrio, no sentido de perceber: poxa, nesse momento aqui eu tenho uma oportunidade comunicativa legal, então não vou deixar passar e já entregar o que a criança quer de mão beijada. Então é importante que a gente perceba essas oportunidades e, de repente, numa situação dessa, por exemplo, a depender do contexto, uma sugestão seria: a criança entrou na cozinha, antes de você falar qualquer coisa, de perguntar o que ela quer ou de já oferecer a água, dá um espaço de silêncio, fica quieto, fazendo lá o que você estiver fazendo, para a criança de repente ir até você, te solicitar. Ela vai vocalizar se ela ainda não fala, ela vai apontar se ela ainda não, se ela não aponta, não tem problema, você aponta como uma referência para ela. Você vai criar meios gestuais de comunicação para que essa criança se mobilize, para que ela se posicione. Se ela já fala, ela vai falar água. Se ela já forma frases, vamos convidar ela para falar: eu quero água, ou eu tô com sede. E a partir dessa cena a gente pode expandir para tanta coisa, Vai depender do nível, da etapa do desenvolvimento que a criança está de linguagem.
Mas se é uma criança que já está com entendimento dos conceitos, por exemplo, a gente pode pegar o copo e pedir para ela escolher: você quer o copo azul ou amarelo? Você quer o copo grande ou pequeno? Você quer um copo com água ou sem água? Para entender o conceito da preposição do com e do sem. Então, é uma diversidade, né, de oportunidades. Dentro de algo tão pequeno, de tão rotineiro, a gente pode extrair grandes momentos de aprendizado. Porque a criança, principalmente a que precisa de um estímulo maior, que está em processo terapêutico, os pais precisam ser treinados, né, orientados, para que eles exercitem esse olhar de captar oportunidade no ar e intervir para estimular. Porque a estimulação, ela acontece no consultório pontualmente 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana, dependendo da situação, mas ela é muito maior, portanto, no contexto geral da criança, de casa, da escola. Então, a gente precisa captar essas oportunidades para que elas possam realmente serem garantidas, serem ofertadas, para que isso, né, no dia a dia, se torne uma prática natural, um exercício natural. Com o tempo você vai exercitando isso de forma já espontânea, já fica ali na sua percepção de maneira muito aguçada, porque senão a gente acaba perdendo essas oportunidades, acaba realmente empobrecendo os estímulos, e esses estímulos eles precisam vir no dia a dia. Porque se a gente for orientar os pais até para agora, você vai sentar com seu filho todo dia, às 2 horas da tarde, para estimular ele. Isso provavelmente não vai acontecer, dificilmente vai acontecer. As coisas precisam ser dinâmicas, precisam, inclusive, quanto mais dinamismo, mais natural vai ser isso, mais contextualizado, mais significado vai haver para essa aprendizagem. Então, mamães, papais, tios, professoras, terapeutas, vamos ficar atentos a isso, porque são essas oportunidades que realmente constroem, que fazem a criança impulsionar e evoluir no seu desenvolvimento como um todo. Tchau, tchau!